Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. É fácil achar Gênesis, que é o primeiro livro. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Amém? A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3 assim: E disse Deus, o que Deus disse? E houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as... E chamou Deus, e Deus chamou a luz e as trevas, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Interessante que você olha aqui nesse texto de versículo 3 e 4, fala que Deus fez o dia e a noite. Mas esse dia, essa luz, não é a luz do sol. A luz do sol está no quarto dia, que foi feito lá no versículo 14. Mas eu quero parar aqui no versículo 3 e 4. Então eu te pergunto, que luz é essa? Jesus. Essa é a luz que ilumina o mundo. Irmãos, imagine aqui comigo. Eu ia pedir para apagar as luzes, mas não precisa. Imagine aqui comigo. Como que faz a mudança do dia para a noite? Ou da noite para o dia? É assim? Está a noite escuro, de repente aparece o dia. É assim? O sol vai começando, vai apontando, e às vezes aparece o sol inteiro lá, aquele meio amarelo, ali meio vermelhado. Ele vai subindo, vai clareando, de repente está tudo claro. E para se tornar noite, também é assim? Apagou, está escuro? Não. O sol, ele começa ali se pôr e vai escurecendo, vai caindo a claridade e vai sumindo. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus é a luz do mundo. E o texto diz aqui: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Deus já começa colocando para nós Jesus Cristo. Você não nasce despreparado. Você não nasceu na escuridão. Jesus é a luz para a minha vida e é a luz para a sua vida. O interessante é que em toda a Bíblia, você vai ouvir muito falar sobre luz e sobre trevas. E a maioria dessas luz e trevas estará falando sobre Jesus Cristo e falando sobre as obras malignas, ou seja, Satanás. Às vezes as pessoas estão na luz, no dia, estão com Cristo, e pensa que com a forma do pecado, imediatamente se apagam. Ou seja, pensam num grande pecado, num assassinato, pensa aí num roubo, sei lá o quê, e caiu. Não, mas o inimigo, ele é astuto. Ele começa ali sorrateiramente nas coisas pequenas para enganar as pessoas. Por isso que eu fiz essa comparação, que vai escurecendo aos poucos. Aquele que está na luz, ele começa a distanciar de Cristo, quando vê, é noite. Aí eu te pergunto, se estiver tudo escuro, se apagar as luzes agora, não tiver luz lá fora, não tiver lua, você só vai sair se você for colocando o tato aí na parede, vai se batendo até chegar lá fora.
Assim é uma vida que está em trevas. Assim são as vidas que estão lá fora. Elas vão se batendo, tropeçando, caindo, vão andando. Mas se uma pessoa, se ela tem o Senhor, tem Jesus, e ela está em pecado, a luz está dentro dela. O que ela precisa é trazer o pecado à luz. Muitas vezes, ou creio que a maioria das pessoas, e na maioria das vezes, quando tem um êxito, quando tem uma vitória, conta para todo mundo. É ou não é? Pastor, fui pregar lá, manifestou a glória de Deus, Deus curou aqui, Deus curou ali. Conta, irmãos. Pastor, estudei bastante, passei no vestibular, ou pai e mãe, conta as vitórias. Mas e as derrotas? A nossa vitória não está em contar vitórias. As nossas vitórias está em expor as nossas fraquezas. Porque expondo a fraqueza, você demonstra quem você é. Irmãos, eu tenho medo de trabalhar com pessoas que são muito santos. Não, pastor, comigo o negócio aqui não tem pecado, não tem isso. Minha vida, estou alinhado com Deus, nunca tem problema. Você não conhece a pessoa. Aquele que chega, pastor, minha vida está pitimbado. Estou tudo enrolado. O negócio está assim. Irmãos, esse a gente pode confiar. Porque ele está expondo a vida dele. E a Bíblia fala, confesse os seus pecados um para os outros. Não é para perdoar pecados. É para que os outros possam te ajudar na sua fraqueza. Mas eu quero falar aqui sobre a luz e sobre o dia. Abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Diz assim, vou pegar desde o versículo 1, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando de Jesus Cristo. Aqui quebra toda a teoria daquele que diz que Jesus Cristo era um simples profeta. Jesus Cristo sempre foi Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Luz de quem? Dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece onde? Nas trevas, e as trevas não compreenderam. Irmãos, olha aqui para mim. O que o texto aqui está dizendo é que nós precisamos colocar a nossa vida na luz, colocar os nossos desejos na luz, e também colocar os nossos pecados na luz, porque só será exposto quando for colocado na luz, e somente a luz pode fazer com que seja visto, seja consertado e seja perdoado. Irmãos, pecado todo mundo tem. Se você falar que você não tem pecado, você já acabou de cometer um dele, mentiu. Porque todos nós pecamos. E Jesus Cristo é a luz. Mas Ele não pode colocar vida na sua vida se o seu pecado não for exposto. Abra agora 1 João, antes de Apocalipse lá, 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1.
O texto diz, João, 1 João, não é o Evangelho não, é 1 João capítulo 1, a partir do versículo 4. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo ou a vossa alegria, o que diz aí? Seja completa. Irmãos, olha como Deus já começa dando um conselho. Olha como que Ele já começa falando. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Porque Deus não é um Deus de mentira. Deus não é um Deus de engano. Deus é um Deus que Ele tem prazer em cumprir a palavra dEle nas vidas. E Ele está dizendo aqui, olha, eu estou escrevendo para que você saiba como chegar na sua alegria. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para você. Se você tem algo que é segredo, não procede de Deus. Se você esconde alguma coisa da tua esposa, não é de Deus. Se você tem alguma coisa que você esconde do teu marido, do teu pai, da tua mãe, não é de Deus. Aquilo que não pode ser compartilhado, não é de Deus. Se Deus é luz e você está na luz, tudo tem que ser às claras. Se você faz algo lá fora que você não pode fazer aqui, não é de Deus. Até porque, irmãos, não é esse o lugar, não é aqui que é o lugar secreto, santo, separado, não é, irmãos. Quem é santo é separado, é a sua vida. Se você não pode usar a roupa aqui, lá fora também não. Se você não pode tomar uma atitude aqui, aonde você está também não. Tudo tem que ser às claras, porque Cristo é a luz. Talvez você esconde do teu marido, da tua esposa, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Mas aquele a qual você deveria esconder, você não esconde, porque não tem como esconder. Porque ele é luz. E quando ele chega, as trevas desaparecem. Não pode haver trevas aonde há luz. Mas se tem algo que você esconde, algo que você não pode falar, pode ter certeza, irmãos, não vem de Deus. Não vem de Deus. Nós temos que trazer o nosso pecado para a luz. Nós temos que ter um aberto relacionamento com todos. Se eu escondo algo de você, irmãos, se eu tenho algo escondido de vocês, não é de Deus. Se vocês têm algo escondido de mim ou escondido da pessoa que está do seu lado, não é de Deus. As trevas é que esconde as coisas. E as trevas só existem porque existe a ausência da luz. Se a tua vida está em trevas, é porque Cristo não está na sua vida. Às vezes a gente entra por um caminho, por umas veredas de injustiça e não de justiça. Entra por caminhos que aos nossos olhos são bons, mas não é. Como eu disse no início, e você pode colocar aí no teu coração, Satanás não vai apresentar para você algo que vai te espantar. O diabo nunca vai trazer nada para você que vai confrontar o seu conhecimento. Ele vai vir sorrateiramente. Como ele chegou para Eva e disse para Eva: foi assim que Deus disse? Você tem certeza? É porque Ele não quer que você conheça, você tenha o conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Ele. O diabo sempre vem com uma proposta que aos olhos dos homens são boa.
E a Bíblia diz que aquela árvore era boa, agradável, ela era agradável, bonita e boa para comer. Nem tudo que é agradável vem de Deus. Nem tudo. O diabo vem para esconder, para camuflar aquilo que ele mesmo plantou no coração dos homens. A Bíblia fala que a humanidade anda em trevas. Por que anda em trevas? Porque não tem Cristo que é a luz. Precisa de Cristo que é a luz. E quando a luz está, irmãos, a própria luz expõe o teu pecado. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, entregar sua vida nas mãos dele, ele mesmo fala para você onde está errado. Você não precisa procurar. Ele mesmo traz à luz os erros. E o texto continua dizendo, versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Limpa-nos de todo o pecado, nos purifica. Ele está dizendo assim, se Cristo está na sua vida, ele vai te limpar. Irmãos, você não vai encontrar na palavra, você vai encontrar aqui em João, ele dizendo que, no texto aqui, que aquele que é nascido de novo não peca. Mas ele está falando do Espírito, o Espírito que está dentro de você não peca. A luz a luz que entrou em você, que clareou o teu espírito não vai pecar mais. Mas a carne milita contra o espírito. Luta contra os desejos. E geralmente aquele que vem para Cristo, ele vem todo impregnado, um vocabulário de palavras pesadas. E ao tempo vai mudando. Quantas vezes a gente convida alguém, ele vem, aceita Jesus, e ele tem um palavreado muito pesado, mas vai mudando, vai mudando, vai mudando. Tem atitudes diferentes, mas vai mudando, porque a luz começa a resplandecer, e as trevas começam a perder o espaço. E ele começa a ver que é muito melhor a luz do que as trevas. É simples. Você acha que o pecado é melhor do que a luz? Faça uma experiência. Fica 5 dias com os olhos vendados, o dia inteiro andando para a rua. É uma experiência boa. Viver em trevas, viver em luz. Viva como se você não tivesse os seus olhos. Assim é o Senhor. Ele vai te dar claridade. Ele vai te mostrar o caminho é errado. Ele vai te mostrar que esse lugar vai te dar prejuízo. Ele vai te mostrar que esse lugar vai te dar tristeza. Ele vai te mostrar que esse caminho é um caminho de morte. Porque é luz. Eu não sei se é Jeremias ou Isaías, eu acho que é Isaías, não lembro. Onde diz, um cego caminhando o outro, ambos cairão no buraco. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela não precisa de muita explicação. Ela precisa de conhecimento. Onde que está para que eu possa viver? Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que diz aí? Irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo erro, de todo pecado. Mas espera aí, eu tenho um pecado aqui que me disseram que não tem perdão. Aqui está dizendo, irmãos. Aqui está dizendo, não sou eu. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, o que diz aí? A sua palavra não está em nós. Irmãos, algumas pessoas pregam o seguinte, que o pecado vai te levar para o inferno. E eu vou dizer para você, se o pecado vai te levar para o inferno, todos nós estamos no inferno. Existe um antídoto contra o pecado: arrependimento e confissão. Arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor. Não existe pecado que não tem perdão. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda diz, pode blasfemar contra o Pai e contra o Filho, menos contra o Espírito. O que é uma blasfêmia contra o Espírito? É você atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. Isso é blasfêmia. Ou não crer na palavra, porque aquele que não crer na palavra de Deus, a Bíblia diz que ele já está condenado. Ele já está, ele não será, ele já está condenado. Mas se eu passar a crer, pronto, já não está mais condenado, porque você creu. E a palavra de Deus é que nos garante isso. Agora ele começa o capítulo 2, dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, vai direto para o inferno. Hã? Tem certeza? Então leia aí. Nós temos o quê? Irmãos, agora eu pergunto para você. Você acha que o sangue de Jesus é insuficiente para perdoar o seu pecado? Hã? Você acha que o que ele passou na cruz é insuficiente para mudar a sua história? Nunca. Nunca. Jesus Cristo, o justo, morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E quando ele, antes da morte, ele diz: está consumado. O diabo perdeu. Não existe, não existiu, não existe e jamais existirá um pecado a qual Cristo não possa perdoar. Não existe. Ninguém mostra na Bíblia que existe pecado que não tem perdão. O que muitas pessoas dizem é que, mas tem o pecado de morte. É o pecado do adultério, é o pecado do assassinato, é o pecado do roubo. Ele está falando isso para o sacerdote, aquele sacerdote que participou da glória de Deus, que foi iluminado, participante das coisas do Espírito, e recaiu. Não é que ele caiu, ele recaiu. A ele é como se Cristo tivesse que morrer para ele novamente, porque ele caiu, Cristo morreu por ele, ele se levanta. Ele recaiu, a ele Deus não aceita mais estar à frente, porque o sacerdote representa o Deus vivo. Só por isso. Ou seja, tudo isso. E isso implica muito. Não é para as ovelhas. Aquele que recaiu. E eu quero dizer para você, irmãos, tem pecado? Temos. Irmão, só o fato, olha para mim, só o fato de você ficar em casa o final de semana e deixar de ouvir a palavra de Deus, para Deus é um insulto. Porque o filho dele morreu por você, morreu por mim. E o que nós estamos fazendo para ele? Como a Camila falou aqui, eu vou fazer um propósito, fez um ato profético, Senhor, eu quero aquela vida. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer. E está vivendo em luta, como o David deu testemunho. Estava com o bucho doendo lá, orou, Deus foi e colocou a mão, irmãos. Irmãos, Deus, Ele quer, e a Bíblia diz, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se eu fosse contar para você o que eu vivi com Deus, talvez muitas coisas você nem acreditar, que
que eu passei com Deus. Eu mesmo. Você não ia acreditar. Ficaria talvez aqui uns 15 dias contando para você os milagres que Deus fez. Você acha que eu vou para as trevas? Nunca. Erro muito. Irmãos, eu erro e muito. Mas eu tenho o meu Senhor, que está com as mãos estendidas ao nosso favor. Não é exclusivo. Deus não fez você diferente dos outros. Você olha, mas existe aquele homem de Deus, não aquele, o Papa, o Bispo, o Cardeal, o sei lá quem. Deus olha para ele, olha para você e vê apenas uma criação. A diferença está simplesmente daquele que aceita a verdade e do que não aceita a verdade. É só isso. Não existe outra coisa. Existe aquele que aceita a verdade e obedece, e aquele que conhece a verdade e não obedece. Irmãos, eu não acredito, ninguém vai me convencer o contrário. Eu não acredito que se você entrar na luz e a sua vida continuar o mesmo, eu não acredito que você vai continuar o mesmo homem, a mesma mulher. Eu acredito que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai ser um homem feliz, uma mulher feliz, onde tudo vai dar bem. Vai ter luta? Vai. Eu tenho luta também. Mas eu tenho a esperança da vitória. Porque não sou eu que luto. Quem luta é o meu Deus. Eu tenho confiança no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pastor, estou passando uma dificuldade financeira tremenda. Irmãos, alegra, porque Deus está te ensinando a administrar, porque Ele quer te dar grandes coisas. É assim que funciona. Em tudo que você está passando, existe um propósito. E Deus vai te colocar no melhor. Agora, isso aqui não pode, irmãos, não pode. Você um dia ter comunhão com Deus, outro dia ter comunhão com o diabo. Um dia você está alegre com Deus, outro dia você está satisfazendo as vontades do diabo. Não tem como, irmãos, não existe. Às vezes diz assim, não sei o que eu fiz para Deus. Não, você deixou de fazer, você não fez nada não. Deixou de fazer. Deus é o maior interessado em que você viva a vida que Ele programou para você. Você sabia que Deus escreveu todos os dias da sua vida? Sabia? Todo dia, todos os dias da sua vida, está escrito onde você vai passar, com quem você vai conversar, o que você vai falar. Está tudo na Bíblia isso aí, irmãos. Tudo na Bíblia. Mas acontece o seguinte, aqui está o caminho que Deus trilhou para mim. Aí eu vou para lá. Ela vem eu chorando. Aí entro na linha. Aí sai para cá, porque o diabo vai chamando, vai chamando. Aí está lá, e volta de novo. Aí Deus me coloca na linha, lá vai eu bem, todo feliz da vida. Aí alguém me chama, lá vai eu. Aí daqui a pouco, aí vem com os dois. Aí vem se arrastando, e vem derrubado. Por quê? Saiu do propósito de Deus. Anda no propósito do Senhor, que você vai ver a sua vida ser abençoada. Anda na palavra do Senhor, que você vai ver que a sua vida vai ser como Cristo diz, vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância, irmãos? Vida em abundância não é você ser um cara sarado e bonito que nem eu. Também. O que foi? O que há? Uma vida em abundância é você ter alegria de viver. Uma vida em abundância é a satisfação no teu coração em tudo que você vai fazer. Levanta de manhã, já levanta alegre e feliz da vida. Glória a Deus. Deus está comigo. Uma vida em abundância é você saber que a sua vida já foi definida, já foi vencedor. Eu tenho uma luta, pastor, o senhor não sabe da minha luta. Tem uma luta. É que o senhor não me conhece. Não. Eu não te conheço, mas eu conheço o Deus
que pode tirar daí. É igual aquela uma que eu ouvindo uma ministração do Cláudio Duarte, e aí o sujeito, procurou o Cláudio Duarte e perguntou para ele, chegou e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor, o diabo está acabando comigo. Não, o diabo está acabando comigo. Estou devendo, o meu cartão de crédito veio R$6.000, estou ali lascado, não tenho como pagar. Foi o diabo, foi. Traz lá, eu vou pagar para você. Vê lá, se lá tiver tridente, eu vou. Se lá tiver vela preta, se lá tiver... Foi falando uns negócios que faz macumba, né? Pastor, o senhor ficou doido? Ele falou: não, traz lá também que eu quero mostrar o endereço do devorador. Irmãos, às vezes a gente não controla e depois coloca a culpa no diabo. Talvez o diabo fale: pelo amor de Deus, eu não quero ele naquele lugar não. Eu vou lá, o cara vai me roubar. Tem gente que não tem nem noção que o diabo acho que corre dele e fala: não, lá eu não vou não. Aí o capetão fala: vai lá tentar ele. Não, lá eu não vou não, deixa lá. Isso acaba sozinho. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele quer primeiro, estruturar a sua vida e a sua família. Agora, não tem como estruturar, irmãos, se a tua casa não estiver na luz. Aonde você for, tua esposa tem que saber. Teu filho, o teu pai tem que saber. Não precisa dar satisfação, mas não pode esconder. Tudo tem que ser às claras. Você tem que viver uma vida de liberdade. Eu sou livre para viver na luz, porque a luz é o melhor para nós. A luz é Cristo, e as trevas é o diabo. Agora, o mais interessante, volta lá em Gênesis, volta lá, no mesmo texto. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deixa eu ver se eu vou procurar aqui, ver se Deus disse: haja trevas. Não tem. Tem aí na sua Bíblia? Na minha não tem. Por que ele não disse haja trevas? Porque ele não faz parte com as trevas. Pastor, mas como tem as trevas aqui? Porque um sujeito, um querubim, ungido de Deus, resolveu ser trevas. Você tem a sua livre escolha. O seu amanhã é o que você está escolhendo hoje. O seu futuro não está escrito nas estrelas, irmãos. Está escrito no seu dia a dia, nas suas atitudes, no que você está fazendo, no que você vai fazer. O que você está fazendo, o que você vai fazer, vai determinar quem você vai ser. É isso. O que você está fazendo? Eu não preciso ser profeta para dizer para você. É só você me contar, eu vou te dizer o teu dia de amanhã. Se bem que Deus tem me dado esse dom, mas irmãos, quero confessar um negócio aqui. Tem gente que fala assim: não, o pastor sabe tudo da vida da gente, até o que vai acontecer. Irmão, se você conversar comigo, 2, 3 palavras que você falar, eu já sei. Eu não preciso, às vezes eu não preciso nem usar o dom que Deus me deu para te falar do ontem e do amanhã. Você mesmo está determinando quem você vai ser. Se bem que o Senhor interrompe determinados caminhos, e quando Deus interfere, irmãos, presta atenção, vou encerrar nisso aqui. Quando Deus interfere um caminho, Ele não interfere agradável. Está entendendo? Quando Deus vai interferir, Deus tem um projeto na sua vida. E aí você está andando igual o cabo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e Ele quer que você entre no eixo, e você não quer entrar no eixo, porque as saídas são boas, as caminhadas são boas. Quando Ele resolver interromper,
esse caminho errado, não vale a pena. Não vale a pena, eu digo, você esperar, porque a dor é muito grande. A dor é muito grande. Pega os homens da Bíblia. Vou pegar um que não foi dolorido, mas Deus ainda teve misericórdia dele. Paulo. Paulo, quando ele vem, o que Deus faz? Joga ele no chão. Irmãos, o símbolo de jogar ele no chão, as pessoas falam, Paulo caiu do cavalo. Irmão, nem cavalo tinha ali no deserto, o cavalo não anda. Ele pode ter caído do camelo, do jumento, sei lá o que, caído a pé, tropeçou. Deus jogou ele no chão. O próprio Deus colocou Paulo no chão, porque Deus tinha um propósito com Paulo. Coloca Paulo no chão, deixa Paulo cego, para ele saber o valor da luz. 3 dias cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir, desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Às vezes Deus tira alguém da sua vida. Tira que eu estou falando, irmãos, não é tirar e colocar em outro lugar, é tirar e levar para Ele. Porque Deus quer o melhor. Deus não é vingativo. Mas Ele é um Deus que quer estruturar a sua vida, a sua casa, para que você possa entrar no eixo e fazer a vontade de Deus. Então seja livre, logo, traga o seu pecado para a luz. Fala para Deus as tuas vontades, Senhor. Conta logo. Eu contei uns dias aqui, eu quero encerrar contando. Lá em Cruzeiro veio um pastor pregar. Acho que eu já contei algumas vezes aqui, mas tem alguns irmãos que não ouviram, então eu vou contar. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir. O pastor foi pregar e ele falou que ele tinha um desejo de tomar uma caipirinha, que era um negócio fora do comum. Em 2 pastores na igreja, aí o pastor, ele foi e falou para o outro, falou, pastor, estou com uma vontade de tomar uma caipirinha, mas estou com uma vontade que chega a engolir. Para com isso, rapaz. Você é exemplo. Como é que você vai depois pedir para um cara parar de beber, um alcoólatra, se você bebe? Não, pastor, eu só quero lá tomar uma. E aí, com aquela conversa, ele saiu de férias, ele contando para nós. Ele foi para, acho que Vitória da Conquista, Bahia. Chegou lá em Vitória da Conquista, chegou num daqueles botecos, de longe, carçãozão bonito, olhando o sol, olhando o povo, não tem ninguém de lá. Ele mora no Brás, em São Paulo, morava no Brás antigamente. Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Chegou e falou, bom dia, tudo bem? Faz uma caipirinha para mim. Aí o cara, aquela dupla, é aquela mesmo. O cara foi lá, fez a caipirinha, está ele bebendo ali. Colocava a caipirinha, ia uns 2 passos para frente, porque sempre as pessoas querem esconder o seu erro. Aí ele vinha, pegava a caipirinha, dava uma golada, saía de perto da caipirinha e está ali. Ele bebeu a caipirinha, chegou para o rapaz, fez a caipirinha, falou assim, quanto que é? Eu vou pagar. Não, para pastor eu não cobro não. Como você sabe que eu sou pastor? Pastor, minha maior alegria é quando eu vou na casa da minha irmã, que mora no Brás, e ela é da tua igreja. E todas as vezes que eu vou lá em São Paulo, eu tiro férias, eu vou com a minha irmã na igreja, e o senhor é um homem de Deus, o senhor prega muito, e o meu sonho é ser igual ao senhor. Eu imagino, irmãos, ele parou por aí. Mas eu fiquei imaginando, isso já faz uns 15 anos que ele contou isso aí. Ou mais, porque nós já estamos aqui há 18, faz uns 20 anos. Eu fiquei imaginando o seguinte, esse cara, meu Deus, quem que é a irmã desse cara? Quem que é a irmã dele? Quem que é a irmã dele? Eu preciso falar com essa mulher. Nada está escondido. Nada. Você pode esconder de todo mundo, mas aquele a qual você poderia esconder, não tem como. Você deveria esconder, não tem como. Os olhos deles estão em todos os lugares. Então se conserte com Deus, todos os dias. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova quando? Em cada manhã. Ela se renova. Agora eu digo, por que cada manhã? Porque a noite é trevas. Você confessou,
entrou no renovo do Senhor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A noite é treva, sofrimento. Confessou o dia, e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Levanta do seu lugar, vamos estar orando.